paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, professor, professora da classe de jovens da nossa Escola Bíblica Dominical. É uma alegria estar aqui com vocês neste momento. Nós vamos iniciar mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus. Este terceiro trimestre de 2024, nós teremos a revista comentada pelo pastor Valmir Nascimento. O tema da nossa revista, Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Amém, queridos? A nossa primeira lição tem por título Daniel, uma jornada de fidelidade. O texto principal se encontra no capítulo 1 de Daniel, versículo 3, e nos diz o seguinte: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. O resumo da lição: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Meus irmãos, os objetivos da nossa aula de hoje são os seguintes: entender o panorama geral do livro de Daniel, compreender o contexto histórico da vida do profeta e refletir a respeito da chegada dos jovens hebreus na Babilônia. A orientação pedagógica que se encontra na nossa revista da edição do professor nos orienta a ressaltar a importância e a atualidade do tema para os nossos jovens e também a apresentar um esboço do livro de Daniel, de todo o livro de Daniel. E traz aqui, queridos, um esboço retirado do comentário bíblico Biacon, da nossa CPAD, e os irmãos poderão ler na classe esse esboço, esse panorama do livro de Daniel. Eu também disponibilizei aos irmãos 2 outros esboços, caso os irmãos tenham interesse, estão inseridos em um artigo do Word, aí na descrição do vídeo os irmãos poderão baixar. Esses modelos eu retirei do livro Através da Bíblia, livro por livro, de Mia Perman. É um esboço mais simples, com apenas 3 tópicos. E o modelo 2 de esboço eu retirei do Comentário Bíblico Popular, de William MacDonald. Então os irmãos terão aí 3 opções de esboço para apresentar inicialmente o livro de Daniel para os nossos jovens. Então, queridos, eu também gostaria, inicialmente, de apresentar alguns materiais bibliográficos, alguns livros que são sugeridos pelo comentarista da nossa revista, e eu sugeriria principalmente 2 ao longo do trimestre que os irmãos poderão utilizar nas aulas, na preparação das aulas. Um é o livro do próprio comentarista, O Cristão e a Universidade. É um livro muito bom, muito profundo e que vai ajudar você, professor, professora, em temas relevantes para suscitar debates com os alunos, e vai ser uma bênção. O segundo livro que o autor comenta também é o livro Contra a Correnteza, de John Lennox, um professor de Oxford. Um livro também maravilhoso sobre o livro de Daniel, as profecias de Daniel, a atualidade do testemunho de Daniel para nós, para os nossos jovens. Então, queridos, fiquem à vontade, se os irmãos puderem, tiverem a oportunidade de adquirir. Caso não tenham a oportunidade de adquirir, o livro-texto, também preparado pelo próprio comentarista, é uma bênção, vai ajudar bastante. Nós podemos encontrar nas livrarias, inclusive no formato e-book, bem mais barato. Mas caso ainda os irmãos, as irmãs não possam adquirir, não se preocupe, a nossa revista está muito bem preparada, são muitos
embasamentos sólidos, profundos. O nosso comentarista fez uma revista excelente. Não se preocupe, você vai ter material suficiente de qualidade para trabalhar com seus jovens. Amém, queridos? Muito bem. Dito isso, eu também gostaria de lembrar aos irmãos que eu preparei com muito carinho uns slides desta primeira aula e o arquivo em PowerPoint também vai estar disponível aí para o irmão, para a irmã, na descrição do vídeo. Vocês podem baixar o arquivo, ele está em formato editável, fiquem à vontade, inclusive para utilizar em outras aulas, nas aulas seguintes, caso tenham necessidade, façam as alterações necessárias, fiquem à vontade. O intuito, a ideia é ajudar os irmãos a preparar suas aulas e da melhor forma possível. Caso haja possibilidade dos irmãos trabalharem com o PowerPoint, com o computador, mesmo com uma projeção, fiquem à vontade, tá bom? Foi feito com muito carinho. Nós, inclusive, vamos utilizar aqui esse PowerPoint para que os irmãos tenham uma ideia de como ele foi preparado. Então, muito bem. A nossa primeira aula do trimestre, Daniel, uma jornada de fidelidade. Queridos, é um tema maravilhoso para trabalhar com os nossos jovens. O livro de Daniel é riquíssimo, é uma fonte de aprendizado, de reflexão para a nossa mocidade, fantástica. Inclusive, eu também gostaria de dar aqui uma dica para os irmãos, que os irmãos poderão utilizar nas aulas, nessa primeira aula, ou mesmo ao longo do trimestre, aquele filme, Deus Não Está Morto, que é justamente o debate em uma faculdade, em uma universidade, de um jovem cristão, um professor que questiona a fé cristã. É um debate interessante para suscitar uma reflexão com os jovens. Como nós devemos nos comportar na escola, na faculdade, no trabalho? Como deve ser o nosso testemunho de fé? Então, os irmãos poderão encontrar esse filme no YouTube para alugar, ou mesmo pequenos trechos, né? Os irmãos podem colocar parte do filme Deus Não Está Morto. Vão encontrar lá trechos de 7 minutos, 6 minutos, com partes centrais ali do debate. É muito interessante disponibilizar isso para os alunos. O irmão pode fazer isso com um notebook, ou mesmo no próprio celular, hoje em dia todo mundo tem, e colocar ali para os irmãos ouvirem, assistirem aquele pequeno trecho do filme e levantar uma discussão. Vai ser muito interessante. Então, fica a dica, tá? Muito bem. Voltemos então aqui para a nossa aula propriamente dita, para os nossos slides, que já estão disponíveis aí para os irmãos, tá? Como eu disse, podem baixar, fiquem à vontade. Daniel, uma jornada de fidelidade. E o nosso texto principal, que eu já li para os irmãos, o nosso resumo da lição, que eu também já li para os irmãos no início, e agora, sim, o nosso primeiro tópico, o livro de Daniel. Muito bem. Meus irmãos, o livro de Daniel é um livro riquíssimo, como já falei, e ele trata da invasão babilônica, a invasão do reino de Judá, né, que começou, porque na verdade foram 3 invasões, não é isso? A primeira invasão começou em 605 a.C., 605 a.C., e então o livro de Daniel narra a invasão babilônica. E também narra o período que o povo de Deus ficou no exílio na Babilônia. Portanto, cobre a primeira invasão em 605 e vai até a queda da Babilônia, né, diante de Ciro da Pérsia em 536. Portanto, mais ou menos 69 anos, 70 anos, né,
do exílio do povo de Deus na Babilônia. Então o livro de Daniel trata da vida de Daniel, da vida de outros jovens que também foram levados junto com Daniel para o exílio da Babilônia, e também trata de mensagens proféticas, de interpretação de sonhos, de visões detalhadas dos eventos escatológicos, ou seja, dos eventos finais. Então o livro ele faz todo esse apanhado, né? Os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel tratam basicamente do testemunho de Daniel, da história de Daniel e de seus amigos, e os outros 6 capítulos, né, já vão tratar das questões do Império Babilônico, do povo de Deus, dos eventos futuros. Tá bom? Muito bem, esse seria o primeiro tópico, né? Autoria e mensagem, o segundo subtópico da nossa revista. Então, queridos, o próprio Daniel é o autor do livro de Daniel, porque existem questionamentos, teólogos liberais, as críticas, mas, em suma, a maior parte dos estudiosos da palavra de Deus, né, há unanimidade quase, no sentido de que Daniel é o próprio autor do livro das profecias. Há evidências internas, né? O próprio Daniel cita isso. Eu, Daniel, tive esta visão. Eu, Daniel. Se vê isso em Daniel 8,15, 8,27, 9,2, 10,2. E o próprio Senhor Jesus, lá, séculos depois, o Verbo eterno, o Deus Todo-Poderoso, caminho, verdade e vida, nos confirma que Daniel é o autor do livro de Daniel, em Mateus 24, 15. Então, meus queridos, a mensagem de Daniel é justamente a questão de se viver em fidelidade a Deus em uma comunidade, em uma sociedade hostil aos valores do Evangelho. E a necessidade de nós mantermos esta fidelidade. E, sobretudo, mostrar que Deus é soberano, que a história está nas mãos do Senhor. Se nós pudéssemos resumir o livro de Daniel em um único versículo, eu sugeriria que nós o fizéssemos em Daniel 5, 21, que nos diz assim: Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. A mensagem principal, a essência é mostrar que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Muito bem, para o próximo subtópico, estrutura e peculiaridades. Estrutura e peculiaridades. Nós já vimos que o livro de Daniel pode ser dividido basicamente em 2 seções. Os primeiros capítulos, os capítulos de 1 a 6, narrariam a própria vida de Daniel e de seus amigos que estavam ali na Babilônia. Daniel, Azarias, Ananias e Misael eram os nomes hebraicos dos 4 jovens, e quando chegaram lá tiveram seus nomes trocados para nomes babilônicos, né? Daniel passou a se chamar Beltesazar, e os 3 jovens, os irmãos já conhecem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E então esses primeiros 6 capítulos narram a história dos jovens, e os outros capítulos estão então relacionados aos acontecimentos dos séculos seguintes e até o tempo do fim. Já é uma questão mais profética, né? Que Daniel foi orientado, inspirado pelo Senhor para escrever. Interessante, uma outra peculiaridade do livro de Daniel, que os irmãos podem explorar, é que ele não profetizou diretamente para o povo, como, em regra, faziam os profetas. Ele se estabeleceu nas cortes do império. Ele era conselheiro dos reis, dos imperadores. Ele era intérprete de sonhos
de visões para os reis e para os governantes. E outro detalhe interessante é que o livro de Daniel foi escrito em duas línguas. Ele foi escrito uma parte em aramaico e uma parte em hebraico. Os capítulos de 2 a 7 foram escritos em aramaico, o capítulo 1 e os capítulos de 8 a 12 foram escritos em hebraico. Então essas são as peculiaridades, essa é a estrutura do livro de Daniel. Os principais pontos para que os irmãos possam trabalhar com os seus alunos. O segundo tópico da nossa revista é compreendendo o contexto. Compreendendo o contexto. O primeiro subtópico é o contexto histórico. Muito bem, nós já falamos no início que Daniel narra justamente a questão do exílio babilônico do povo de Deus. Meus irmãos, Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 605 e nessa primeira invasão ele determinou que fossem levados alguns jovens da nobreza, alguns jovens da família real para a corte. E a política do rei era separar alguns representantes nobres das famílias reais dos povos conquistados para educar na cultura dos babilônios e fazer com que esses representantes dos povos dominados servissem ao império. E ele também fez assim com o povo judeu. Nessa primeira invasão, em 605 a.C., ele levou Daniel e seus 3 amigos, aos quais nós já nos referimos anteriormente. E depois houve uma segunda invasão, em 597 a.C. Nessa segunda invasão, inclusive, o rei, à época de Judá, Jeoaquim, foi morto. E houve também uma terceira e última invasão que ocorreu em 586 a.C. Nesta última invasão, aí sim, a cidade, o templo foram destruídos. Então vejam, o contexto histórico é esse, né? Em que Judá foi levado cativo, prisioneiro pelo império da Babilônia. Então, Daniel escreve o seu livro neste contexto histórico. O segundo subtópico é um rei ímpio. Um rei ímpio. À época, reinava Jeoaquim, filho do rei Josias. Josias foi um rei bom, agradou ao Senhor. Porém, seu filho Jeoaquim não agradou ao Senhor. Foi um rei ímpio, um rei que apoiou a idolatria. Jeremias, que profetizou antes de Daniel, foi levantado por Deus para corrigir, para exortar o povo, para exortar o rei a abandonar a idolatria, a injustiça social. Mas Jeoaquim, os sacerdotes e o povo não ouviram as exortações do profeta. Desobedeceram, continuaram em rebelião, rebeldia, e, além disso, o rei queimou o rolo no qual a palavra de Deus estava escrita. Meus queridos, olha o nível da rebelião do povo judeu. O reino do norte já havia sido levado cativo pela Assíria, alguns anos antes, por conta de rebelião, de desobediência, porque se entregaram à idolatria, às injustiças. E ainda assim, o reino do sul, Judá, não tomou como exemplo. Não serviu ao Senhor. Desobedeceu e continuou se rebelando contra uma expressa orientação do Senhor através de seu profeta. E então, queridos, o que aconteceu?
aquilo que o próprio Senhor previu. Eles foram levados cativos. E então nós entramos aqui no terceiro subtópico. Deus castiga o seu povo. Tendo o povo judeu virado as costas para o Senhor, a palavra nos diz claramente que o Senhor entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Como nós dissemos no início, o que fica muito destacado em Daniel é a soberania de Deus. Deus está no controle da história. Nada foge ao seu plano onipotente, onisciente. Existe liberdade, existe livre-arbítrio. Ele, de antemão, prevê tudo isso e concatena e ajusta de maneira que, ao fim, a sua vontade prevaleça. A sua vontade se cumpra. Ele é soberano. Aleluia. Glórias a Deus. Então, o Senhor castiga, corrige quem ele ama. Hebreus 12, 6. Ora, meus irmãos, Judá desobedeceu. Judá foi rebelde. Judá virou as costas ao Senhor. Então, foi punido. Deus permitiu que eles fossem levados cativos por um império gentil. O terceiro e último subtópico, ou melhor, tópico da nossa revista, é a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. E o primeiro subtópico, do tópico 3, um livro para todas as épocas. Meus irmãos, Daniel enfrentou situações muito parecidas com as que nós estamos enfrentando hoje, no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa escola, na faculdade, no trabalho. E o mundo está cada vez mais parecido com o Império Babilônico. E então, este livro de Daniel, as orientações, as revelações, a postura, o testemunho de Daniel e de seus amigos é atualíssimo, é para nós, é para a nossa reflexão, é para o nosso ensino. Então, queridos, precisamos entender que nós também devemos ter uma história parecida com a história de Daniel, Ananias, Azarias, Misael, Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, seus nomes babilônicos. Né? Nós precisamos entender que, assim como Daniel e seus amigos, nós até podemos ter, como nos diz o autor no livro de apoio de forma linda, Daniel tinha os pés na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Então nós podemos também ter os pés neste mundo aqui, mas o nosso coração está na Jerusalém celestial. E assim devemos caminhar neste mundo, contribuindo, assim como contribuiu Daniel, com o seu melhor, com a sua excelência, usando da melhor maneira os seus dons, desenvolvendo os seus talentos, estudando, nos preparando para servir a sociedade da melhor maneira possível, contribuindo para um mundo melhor, porém, sem jamais esquecer que a nossa cidade não é aqui. Nós somos peregrinos nesta terra. E assim como Daniel, devemos testemunhar disso, um testemunho público da nossa fé. Amém? Muito bem. O segundo subtópico é um mundo transtornado. Meus irmãos, tudo que Daniel viveu praticamente está se repetindo hoje. Daniel viveu em um mundo frágil e cheio de incertezas. Ora, nós estamos vivendo também, queridos, tempos de incertezas. Dúvidas perpassam as nossas mentes, os nossos corações, e nós precisamos estar firmes, firmados nas promessas do Senhor, que são inabaláveis, eternas. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Então nós devemos estar firmados
como Daniel esteve firmado na palavra do Senhor. Daniel vivia em um mundo com constante transição de poder. Da mesma forma, hoje, o nosso mundo também passa por mudanças drásticas, por alterações de poderes, de ideologias, de posicionamentos. E nós precisamos estar firmes e não sermos levados para lá e para cá. Nós estaremos servindo aos poderes constituídos, às autoridades que são constituídas sobre nós, mas estaremos com o nosso coração na Jerusalém Celeste. Não deixaremos os nossos valores, não abandonaremos os nossos princípios, seremos fiéis ao nosso Deus, servindo na sociedade em que estivermos, mas sendo fiéis, sobretudo, a Deus, o nosso Senhor. O outro ponto, trazido pelo comentarista, é que Daniel vivia em um mundo de conflitos e violência. É só o que nós temos visto, não é, queridos? Guerras, conflitos, rebeliões, o tempo inteiro, no mundo inteiro. E nós não podemos nos desesperar. Devemos estar firmados no Senhor e também orando pelos nossos irmãos que estão passando por situações mais difíceis do que as nossas, passando por perseguições, inclusive, por causa da fé. Devemos, então, ter essa postura, não é, queridos? Tal qual Daniel e seus amigos também tiveram. Um mundo hostil aos valores judaico-cristãos. Este era o mundo que Daniel e seus amigos viviam e este é o mundo em que eu, você e os seus alunos também estamos vivendo. É um mundo cada vez mais hostil, é um mundo cada vez mais secularizado, pluralista, relativista, não gosta de verdades, entende que não existem verdades absolutas, é a modernidade líquida no lugar da pós-modernidade, é um outro conceito, né? Os irmãos devem conhecer, criado por um filósofo e sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que não existem mais valores, não existe mais nada sólido, tudo é líquido, tudo toma as formas do ambiente, da época, não existem mais verdades absolutas. É isso que estão querendo dizer para os nossos jovens. E nós precisamos alertá-los de que nós temos uma verdade absoluta, nós estamos firmados na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Sobre esta rocha, que é a palavra de Deus, suas promessas, nós devemos construir as nossas vidas, como Daniel e seus amigos o fizeram no Império Babilônico. E, meus irmãos, o último subtópico, devoção e testemunho público. Neste mundo cada vez mais hostil aos valores cristãos, aos princípios da palavra de Deus, querem que nós confessemos a nossa fé apenas dentro dos nossos templos, dentro dos nossos quartos, quanto mais escondido, melhor. O objetivo é esse, nos silenciar. Mas os cristãos, queridos, têm uma missão, a missão de ser sal, a missão de ser luz. Nós temos o ID do Senhor, nós precisamos pregar a boa nova, a mensagem de salvação, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição. Nós precisamos fazer discípulos. Este é o nosso chamado. Para isto nos comissionou e nos comissiona o Senhor, a nós e aos nossos alunos jovens. E nós precisamos, então, queridos, alertar que o nosso testemunho, a nossa vida em Deus não pode ficar restrita ao nosso quarto, à nossa igreja. Nós devemos levar, nós devemos ser portadores de luz onde quer que estejamos. Devemos testemunhar. O nosso testemunho deve ser público, ainda que não sejamos bem vistos, ainda que precisemos passar por situações difíceis, ainda que precisamos colocar nossa vida em risco, como Daniel. Daniel foi colocado em uma cova de leões, veremos em uma outra aula à frente, mas não abandonou o seu testemunho público, o testemunho público de sua fé, de seu compromisso com Deus. Da mesma maneira, deve acontecer conosco. Não é, meus irmãos? Devemos ter compromisso com Deus dentro e fora
das nossas paredes. Somos servos de Jesus, que nos comissionou para tanto. E como conclusão, o livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Meu querido professor, minha querida professora da classe de jovens da nossa escola bíblica dominical, eu espero que esta pré-aula tenha sido útil, tenha sido uma bênção para você. Divulgue o nosso vídeo, mande para outros professores que você conhece, do setor, da sua área, para que também eles tenham estes subsídios que eu passei aqui para os irmãos e também sejam abençoados. Os nossos jovens, ao fim, sejam edificados na palavra do Senhor. Então divulgue, curta o nosso vídeo, mande para os seus irmãos aí na sua cidade, na sua região, e que Deus abençoe a cada um e que vocês tenham a oportunidade de ministrar uma aula excelente para os jovens. Que Deus abençoe em nome de Jesus.